igreja existe para isso. A comunidade cristã existe para isso, para nos preparar para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente não pode ficar como os apóstolos, boquiabertos, olhando para o céu. Ouviram isso nas leituras? Jesus subiu e os apóstolos ficaram de boca aberta. Né? Encantados com todo aquele esplendor, com toda aquela glória. E aí os anjos aparecem e dizem, não, fecha a boca e vaza, né? Fecha a boca e partam, porque esse que vocês viram subir, voltará. E onde que vocês devem estar? Em Jerusalém, aguardando o seu retorno. Jerusalém é a igreja. Onde é que a gente deve estar esperando Jesus? Nas esquinas da vida? Nos barzinhos da vida? Em qualquer lugar? Não. A gente espera Jesus reunidos como irmãos. A gente espera Jesus comungando em santidade o seu corpo e o seu sangue. Por isso, meus irmãos e irmãs, que a gente precisa ter clareza da nossa fé. Por isso que eu disse, senhores pais, essas crianças estão apenas no começo. Nós estamos no começo. A primeira Eucaristia dessas crianças é a mesma experiência que a gente faz todos os dias. É o começo, é um passo a mais. A gente precisa aprender sempre mais. A gente precisa querer sempre mais. A gente precisa desejar sempre mais. Né? Então, esperar Jesus não numa atitude de admiração ou boquiaberto e sem nada a fazer. Esperar Jesus se santificando. Esperar Jesus realizando coisas boas. Esperar Jesus fazendo bem. Esperar Jesus aqui, na fila da comunhão, em santidade de vida. Esperar Jesus abertos à ação do seu Santo Espírito. Então, esta é a nossa missão e esse é o nosso compromisso. Digo para vocês, crianças, que coisa boa viver essa experiência. Que coisa boa poder chegar até aqui. Que coisa boa poder participar desse momento sublime de fé. Eu me recordo, há algum tempo atrás, a minha experiência com Jesus na primeira Eucaristia. E todos nós devemos lembrar, né? O momento mais importante da minha vida. Me recordo que comungava Jesus em prantos, em lágrimas, e as catequistas me abanando, parecia que eu ia morrer, né? De tanta emoção, era suor, com tudo misturado, né? Por quê? Porque comungar deve ser sempre o momento mais importante da nossa vida. Comungar precisa ser sempre uma atitude de um coração aberto, de um coração puro. Eu aprendi que a gente tem que comungar Jesus como se fosse a nossa primeira, mas também como se fosse a nossa última. Sabe? E a gente precisa aprender isso. Comungar Jesus com devoção, comungar Jesus com amor, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas quedas, com as nossas limitações, porque, como eu disse, não há dignidade nenhuma nesse Padre que vos fala. Não há dignidade em nós. Mas comungar Jesus com desejo, comungar Jesus com vontade de se corrigir, comungar Jesus com vontade de acertar, porque Ele é o alimento que nos fortalece. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Por isso é importante que nos ajudemos enquanto comunidade cristã. Por isso é importante que nos demos as mãos nesse instante. Por isso, senhores pais responsáveis, é importante que vocês se aproximem dessas crianças. É tão triste quando no atendimento, na confissão, na conversa, a gente ouve as crianças dizerem: eu venho para a catequese com a minha avó, com a minha tia, com o meu amigo, porque meu pai nunca pode, porque a minha mãe nunca pode. Não, tem que rever isso. Os primeiros a acompanharem os seus filhos precisam ser os seus pais. E a igreja tem dito isso. A primeira igreja tem que ser a de dentro de casa.
senão o nosso trabalho vai por água abaixo. Nossos catequistas se doam, se entregam, mas se as crianças voltam para casa e a casa deles não é uma igreja, está comprometido todo o ensinamento e toda a lição que a gente ofereceu. É preciso, irmãos e irmãs, que o pai e a mãe assumam o seu compromisso e entendam que nós somos colaboradores, nós não somos responsáveis pela retidão de vida de nenhuma criança. Nós não somos responsáveis pela santidade de vida de ninguém. Os primeiros valores as crianças aprendem em casa. A primeira oração as crianças precisam fazer em casa. O primeiro modelo de fé, quem dá à criança é o pai e a mãe. Não adianta nada, não adianta nada a criança aprender uma coisa na comunidade cristã e não ver aquilo que ele aprendeu acontecendo dentro do seu lar. Por isso vocês precisam colaborar conosco. Vocês precisam se perceberem, auto-perceberem como catequistas dos vossos filhos. Né? A minha mãe é uma mulher simples, é uma mulher semi-analfabeta, né? Mas foi ela que me ensinou a rezar. Não foi a teologia que eu fiz na faculdade. Né? Não foram os congressos e as experiências que eu fiz pelo mundo afora. Foi a minha casa, foi dentro da minha casa. E me lembro como hoje, e sou remetido a toda hora àquela experiência de ouvir às 6 horas da manhã ou às 18 horas o rádio sintonizado, ligadinho na Ave Maria. E ali a gente rezava o Ângelus, onde quer que estivéssemos, fazendo o que quer que fosse. Minha mãe sempre na cozinha, eu dentro do quarto, minha irmã em qualquer lugar, a gente parava, porque era a hora da Ave Maria. Foi a minha catequese, né? Foi o início da minha catequese. E é isso que a gente precisa aprender, né? Dentro da nossa casa precisa existir sinais de fé. Dentro do quarto do vosso filho, da vossa filha, precisam existir sinais de fé. Que bonito! Eu já fiquei sabendo aqui que os pais darão aos seus filhos uma Bíblia, né? No final dessa celebração, o presente desse domingo. É isso. Investir na vida espiritual dos vossos filhos e colaborar com eles, para que eles cresçam como Jesus, em estatura e graça diante de Deus. Por fim, irmãos e irmãs, agradeço mais uma vez a todos os catequistas envolvidos por esse momento. Né? Que bonito a gente ver toda uma estrutura pensada, montada, né? Toda a dedicação, todo o amor, todo o zelo. Não vou mencionar o nome para não esquecer de ninguém, né? Mas vocês sabem quem foram as pessoas que passaram por vocês ao longo desse período de formação. Cada um de vocês sabe o quanto de dedicação, de doação vocês entregaram para Deus, né? Hoje também, com certeza, é um dia muito emocionante para vocês, porque vocês veem como que o trabalho deu certo, valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício. Só Deus para recompensar, né? Só Deus para devolver bênçãos e graças lá no céu. E podem ter certeza que quando chegarem por lá, Deus vai dizer isso para vocês, né? Gratidão por ter colaborado com a minha missão na terra. Gratidão por ter preparado o coração dessas crianças para essa experiência singular. Tá bom? Que Deus abençoe. Inclusive peço também à comunidade que rezem. Rezem por todas as pessoas envolvidas nos grupos, nas pastorais, nos movimentos. Sinta também no coração esse chamado de Deus. Deus também te chama a ser um catequista. Deus também te chama a fazer parte de um grupo. Deus também te chama a colaborar concretamente com a sua missão aqui na terra, através dos diversos serviços. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e que a Eucaristia
seja sempre a maior alegria do nosso coração. Que assim seja. Amém. Quero convidar as crianças agora, nesse instante, a acenderem as velas que trazem na mão, aqui no círio pascal. Nós vamos com elas renovar as promessas do batismo e depois professar a nossa fé. Por favor, crianças, podem vir aqui, pouco a pouco, enquanto a gente canta aí uma música. Vamos acompanhá-los nessa experiência de renovação. Nós vamos então acompanhar essas crianças que renovarão as promessas que fizeram quando foram batizados. O padre vai perguntar, queridas crianças, acompanhando aí no livrinho, na página 8, vocês vão responder sempre em primeira pessoa. Quando o padre perguntar renunciais, vocês devem dizer renuncio. Quando o padre perguntar credes, vocês devem dizer creio. Fiquemos de pé junto com elas e vivamos esta experiência. Queridas crianças, nesse dia especial em que receberão Jesus pela primeira vez no sacramento da Eucaristia, renovemos e professemos a nossa fé. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, queridas crianças, renunciais ao pecado? Renuncio. Queridas crianças, para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Queridas crianças, para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Professemos, povo de Deus, junto com essas crianças, a nossa fé. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem apagar as velas, e vamos agora, atentos, cheios de confiança, dirigir ao Pai os pedidos, as preces da nossa comunidade cristã. No final, devemos responder: dai-nos, Senhor, o pão do céu. Dai-nos, Senhor, o pão do céu. Pelo pároco da nossa comunidade, que nos dá o pão da vida e comunhão, e pelos pais e mães dessas crianças, os primeiros catequistas dos seus filhos, oremos. Dai-nos, Senhor, o pão do céu. Pelas crianças de idade escolar, que não têm quem lhes fale do Evangelho, e por aquelas que na catequese paroquial descobriram que Jesus é o seu maior amigo, oremos. Dai-nos, Senhor, o pão do céu. Pelos catequistas e catequistas, né, que ensinam a doutrina
aos mais pequenos e por aqueles que põem os dons que Deus lhes deu ao serviço dos adolescentes e dos jovens. Oremos. Dai-nos, Senhor, o pão do céu. Essas crianças que vão receber pela primeira vez o pão do céu, que Cristo lhes oferece em alimento, e pelos seus companheiros e amigos que receberam o perdão de seus pecados, oremos. Dai-nos, Senhor, o pão do céu. Tudo isso te pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Vamos acolher nas mãos das crianças, dos catequistas, as ofertas do pão e do vinho, que se tornarão o corpo e o sangue de nosso Senhor. Depois, apresentemos também a nossa pequena oferta, a nossa contribuição para a evangelização e para o serviço da igreja. Vamos na terra e o coração além deste céu.